vinho escolhido fora de screw cap, não há nenhum problema. É um procedimento relativamente fácil de abrir. Aqui, por exemplo, se tivéssemos sido solicitados desse vinho, que é um Mongrass, que é a marca, reserva a linha, a designação, Pinot Noir a variedade, 2016 a safra. Assim o apresentaria, Mongrass reserva, Pinot Noir 2016. Procedimento de abertura, da mesma forma, iríamos por à direita de quem fez o pedido e há duas formas de se fazer isso. Uma delas, e a que eu prefiro, é sempre livrando a mão do rótulo, segurar toda, por que não girar só por cima? Algumas vezes não há um ajuste bem claro aqui na parte de baixo e acaba saindo a cápsula inteira, sem ficar essa parte no gargalo. Então, se fizer dessa forma, facilita. E assim nós temos a tampa retirada. Por procedimento de praxe, embora a rolha o screw cap não seja uma rolha, não tenha aí problemas com vedação e mesmo com o próprio cheiro de rolha, né, que é um defeito, a gente leva a rolha ao cliente. Da mesma forma, faz também a limpeza. É importante dizer que, apesar de não ter rolha, algumas vezes tem, principalmente quando é um vinho que fica um pouco mais velho, ele pode ter algumas manchas. E é um certo mito que screw cap não tem capacidade de envelhecer. É uma vedação muito boa, talvez menos romântica, mas do ponto de vista técnico não há problema nenhum. Portanto, é possível sim que um vinho possa ter capacidade de envelhecer e que tenha algum resíduo. Nesse caso, a gente só vai fazer, repito, a limpeza de uma vez só. Não faz aquela primeira limpeza antes de extrair a rolha e outra depois. E nesse caso, a adequação da mise en place teria sido retirar a taça de vinho branco e, se for acontecer um espumante doce, e a possibilidade existe, permanece ela. Se ela estivesse posta como primeiro e acabasse não sendo utilizada, nós a teríamos retirado. E aí então faríamos normalmente o serviço, seja um pouquinho para a dose de prova, seja efetivamente a taça servida mais ou menos no abaulamento dela, é uma medida adequada. Lembrando que a gente só não segue essa medida caso tenhamos mais pessoas do que a capacidade da garrafa, se assim fosse servida. Da mesma forma, se fosse pedido um vinho branco de screw cap, o procedimento é o mesmo. A gente vai seguir fazendo a limpeza da garrafa para evitar que molhe e vai fazer a apresentação do vinho. Neste caso aqui, Almaden a marca, Sauvignon Blanc a variedade, um vinho da safra de 2017, Almaden Sauvignon Blanc 2017. Põe novamente à direita do comensal e aqui eu mostro para vocês uma variação que alguns sommeliers preferem fazer a abertura. Eu, como disse, prefiro fazer ela de uma vez só, inteira, com a mão inteira. Alguns preferem, volto a dizer, não estou aqui tapando o rótulo, girar a cápsula embaixo. Esse movimento eu apenas fiz para demonstrá-los. A garrafa permanece à mesa e aí retirar a tampa, oferecê-la ao cliente, fazer a limpeza da parte externa e interna do gargalo. E aí faço novamente o serviço, seja para prova um pouquinho, seja a dose que vai ser servida, sempre cuidando para não deixar essa gotinha perpendicular e passando um paninho para evitar que ela caia. Após servido, a diferença aqui no caso do branco é que a gente pode voltar ou deve voltar o vinho para o balde para manter a temperatura.